Durante pronunciamento ao vivo, a deputada federal Bia Kicis relatou casos recentes de novos abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e explicou a urgência de se colocar em pauta o pedido de impeachment do ministro. A deputada relatou casos absurdos, como a ordem de prisão emitida pelo ministro por um erro feito por ele próprio. A deputada relatou o caso de Kelson, que foi preso em Brasília por frequentar o QG, pois estava em situação de rua e tinha problemas psiquiátricos. Bia Kicis disse: "É muita violação. Ele foi preso pela primeira vez no dia dos atos, permaneceu até março de 2023, quando foi liberado sob medidas cautelares." Bia Kicis lembrou que o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o réu se mudasse de cidade, mas depois pediu informações ao estado errado, concluiu que o denunciado havia descumprido as medidas e mandou de volta para a prisão. A deputada defendeu a anistia para os presos e perseguidos políticos de Moraes, dizendo que é a única forma de reparar minimamente o que está acontecendo com essas pessoas. Bia Kicis comparou com o caso em que uma juíza de Pernambuco decretou medidas semelhantes às utilizadas por Moraes contra o cantor Gustavo Lima, que foram revertidas pelo tribunal, que considerou as medidas abusivas, baseadas em ilações impróprias e considerações genéricas. A deputada disse: "Ela está copiando os métodos do Alexandre de Moraes, só que contra ele não tem a quem recorrer. Contra ela teve. Daí a importância das pessoas serem julgadas pelo juízo natural, poderem recorrer, ter o devido processo legal, ter o direito à defesa. Hoje, as pessoas que estão sendo julgadas pelo STF estão sendo completamente injustiçadas. Não tem o devido processo legal observado. Agora a gente vê o STF anulando tudo quanto é condenação de corrupto, dizendo que não se observou o devido processo legal." Ela lembrou que, no caso dos presos políticos, o STF está condenando pessoas a 17 anos de prisão, sem direito de defesa, sem direito a recurso. A deputada relatou outro caso em que o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de soltura de Jorginho, condenado a 17 anos pelo 8 de janeiro. Ela contou que Jorginho está preso desde o 8 de janeiro, é idoso e tem a saúde frágil. Bia Kicis disse: "É uma loucura o que a gente está assistindo e é por isso que a gente precisa de anistia já." Bia Kicis lembrou que participou da manifestação pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes em Belo Horizonte. Ela disse: "Quem estava lá eram ex-eleitores do Pacheco que afirmam que não vão mais votar nele de jeito nenhum, a não ser que ele tome uma atitude com relação a toda a usurpação de poder que está acontecendo pelo Supremo em relação ao Congresso, prisões políticas, violação a prerrogativas, censura, jornalistas caçados, empresários com contas bloqueadas, ou seja, não existe mais devido processo legal. Alexandre de Moraes virou o maior tirano desse país e, enquanto isso não mudar, nós vamos continuar nos manifestando e pedindo o impeachment de Moraes e trabalhando para que o Rodrigo Pacheco fique em uma situação em que ele tenha pelo menos que pautar." Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder.
O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vamos ver aqui. O ministro Alexandre de Moraes reconheceu ter cometido um erro ao ordenar a prisão de Kelson de Souza Lima,
denunciado pelos atos de 8 de janeiro. Diante da constatação, o magistrado ordenou a soltura do rapaz, que está detido há 3 meses por supostamente violar as regras do uso da tornozeleira eletrônica, quando, na verdade, o ministro que havia buscado os dados no estado... o ministro havia buscado os dados no estado errado. Quer dizer, depois de ficar preso, possivelmente, sair com tornozeleira eletrônica, o ministro comete o erro, procura no estado errado, não acha, manda prender de novo. O rapaz fica mais 3 meses preso. Gente, é muita violação, meu Deus do céu. Ele foi preso pela primeira vez no dia dos atos, permaneceu detido até março de 2023, quando foi liberado sob medidas cautelares. Para seguir em liberdade, ele teria que usar continuamente a tornozeleira e se apresentar semanalmente a um juiz. Em agosto de 23, Moraes autorizou que Kelson se mudasse de Massapê, no Ceará. Entretanto, em junho deste ano, o magistrado cobrou do estado de São Paulo os dados sobre a tornozeleira do Kelson, desconsiderando a mudança que ele mesmo permitiu. Assim, após São Paulo responder que não havia identificado a atividade da tornozeleira, o ministro concluiu que o denunciado havia descumprido as medidas, mandou de volta para a prisão. Após os advogados dele e a PGR alertaram o equívoco, ele reconheceu. E aí o Kelson, ele é acusado de quê? Associação criminosa, incitação ao crime, toda aquela baboseira, né, que precisa disso aqui, ó. A única forma de reparar minimamente o que está acontecendo com essas pessoas, tá? A defesa relata que seu cliente estava no acampamento em frente ao quartel-general, junto dos manifestantes, porque se encontrava em situação de rua, precisando de alimento e abrigo. Os advogados ainda afirmam que Kelson possui transtornos psiquiátricos. Michel GP1 está aqui participando do nosso superchat, muito obrigada. As multas ao X não seriam uma evidência que a falta de segurança jurídica afeta os Estados Unidos? Ele não é didático nas decisões e usa matérias da mídia para a prova. Sim, é claro. É claro, não é à toa que já tem parlamentares americanos pedindo a cassação do visto dele, o impedimento dele entrar nos Estados Unidos, porque ele está, assim, violando direitos de cidadãos americanos, tá? Gente, aí, o desembargador Eduardo Giló de Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, afirmou que as justificativas utilizadas para a decretação da prisão de Gustavo Lima, por uma juíza lá de Pernambuco, né, são consideradas genéricas. Segundo o desembargador, não tem nenhum motivo, tá, para a prisão, e ele diz o seguinte: constata-se que as justificativas utilizadas para a decretação da prisão preventiva de Gustavo Lima e para a imposição das demais medidas cautelares constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas, desconstituídas, assim, de qualquer evidência material a justificar, nesse momento, a segregação cautelar, disse o magistrado. Em outro trecho, o desembargador completou: no caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar, carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída aos agentes, elemento íncito ao tipo penal, em tela e insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão. Bom, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: o Gustavo Lima, né, ele estava sendo acusado por essa juíza de ter, por exemplo, ajudado na fuga de um foragido, José André da Rocha Neto, e a Isla Sabrina Henrique Truta Rocha. Só que a decretação da prisão só saiu depois que eles já estavam fora do Brasil. Portanto, o fato do Gustavo Lima estar no mesmo avião que eles não significa que ele deu guarita, fugitivo, nada disso, né? Isso é um grande absurdo, né? Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês é para uma coisa.
Aqui nesse caso, uma juíza deu uma ordem totalmente estapafúrdia, legal, sem fundamento, pelo que o desembargador falou. Ele recorreu a uma outra instância, uma outra pessoa examinou o caso e revogou aquela decisão injusta, tá? No caso das pessoas que estão respondendo diretamente ao Supremo Tribunal Federal, elas não têm esse direito de recorrer, porque elas vão recorrer para quem? Para o próprio Alexandre de Moraes? Imagina se o Gustavo Lima tivesse recorrido para essa juíza, que pelo visto gosta de persegui-lo, né? Deve ter um pezinho aí no lado sinistro da história, né? Deve ter. Esse aqui é o destro, esse aqui é o sinistro, né? Tá, deve ter. Então, gente, ela tá copiando aí os métodos do Alexandre de Moraes, só que contra ele não tem a quem recorrer. Contra ela teve. Daí a importância das pessoas serem julgadas pelo juízo natural, que é o juiz de primeiro grau, de primeira instância, poderem recorrer, ter o devido processo legal, ter o direito à defesa. Hoje, as pessoas que estão sendo julgadas pelo Supremo, sem ter o tal do foro privilegiado, elas estão sendo completamente injustiçadas, elas não têm o devido processo legal observado, e o que a gente assiste agora é ministros do Supremo anulando tudo quanto é condenação, no caso aí da Odebrecht, agora Léo Pinheiro, todo mundo, eles estão anulando tudo, dizendo que não se observou o devido processo legal. Mas nesse instante o Supremo está violando o devido processo legal e condenando pessoas a 17 anos de cadeia, 14 anos, tudo sem direito de defesa, sem direito a recurso, né? Porque você dizer que a pessoa vai recorrer para o próprio juiz que já está abusando, cometendo todas as ilegalidades, é a mesma coisa que dizer que não tem direito de defesa, né? Então vamos lá. Na quinta-feira, gente, mais um pedido de prisão domiciliar do Jorginho de Azevedo, de 63 anos, foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, o ministro do coração de pedra, né, gente? Jorginho foi condenado pelo STF a cumprir os próximos 17 anos da sua vida na prisão, em decorrência dos eventos de 8 de janeiro. O homem, que é um agricultor, está detido na Papuda, em Brasília, desde o dia em que ocorreu o protesto na Praça dos Três Poderes. A defesa, em uma ação apresentada no dia 10 de setembro, comunicou ao ministro que, além de ser idoso, o indivíduo tem um estado de saúde frágil. Segundo relatórios médicos, a advogada declarou que Azevedo sofre de depressão, recentemente recebeu um diagnóstico de pneumonia. A defesa juntou lá o histórico médico dele, né? E durante seu tempo na Papuda, o fazendeiro enfrentou problemas urinários, uma hérnia de disco, passou por uma cirurgia para colocação de pinos. Para Moraes, contudo, não há provas de situação peculiar em sua saúde que implique na impossibilidade de que ele permaneça custodiado em estabelecimento prisional. Gente, a esposa do Jorginho, ela está sempre presente, em todas as ocasiões. Essa mulher é uma guerreira, lutando pela soltura do seu marido. Lutando pela soltura do seu marido. É uma loucura, gente. É uma loucura o que a gente está assistindo. É uma loucura. E é por isso que a gente precisa disso aqui, ó. Anistia já. Quando terminar essa parte aí esse período eleitoral, que nós voltarmos ao funcionamento da CCJ, certeza a presidente da CCJ, Carol Detoni, vai pautar novamente esse projeto. Nós vamos precisar de muito apoio de vocês, muita pressão nas ruas, tá? E nas redes, nas ruas, e-mail para os deputados, telefonema, todo tipo de pressão. Gente, falando aqui do domingo, porque, gente, falando sério, eu tô caindo de sono. Hoje eu acordei às 4 da manhã, e aí eu peguei um voo das 6 e pouquinho para Belo Horizonte, participei da manifestação, voltei, cheguei em casa, só deu tempo de tomar banho e vir fazer a live. Então, assim,
Tô bem cansada, já tô ficando meio zureta, para dizer a verdade. Preciso dormir. Nós estamos encerrando já por aqui, só para falar que hoje foi feita então essa manifestação em Belo Horizonte. O povo mineiro, quem estava lá eram eleitores do Pacheco, ou ex-eleitores do Pacheco, que afirmam que não vão votar mais nele de jeito nenhum, a não ser que ele tome uma atitude, né, com relação a toda usurpação de poder que está acontecendo pelo Supremo com relação ao Congresso, prisões políticas, violações a prerrogativas, censura, né? Então, jornalistas caçados, empresários, contas bloqueadas, ou seja, não existe mais devido processo legal. Alexandre de Moraes virou o maior tirano desse país, e enquanto, né, isso não mudar, nós vamos continuar nos manifestando e pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes e trabalhando para que o Rodrigo Pacheco fique numa situação que ele tenha que, pelo menos, pautar. Se vai ser aprovado ou não, isso vai depender da maioria absoluta lá dos senadores. E aí cabe a gente trabalhar para mostrar o que o povo brasileiro quer. Mas, por enquanto, só precisa ser pautada e está por 5 senadores, tá?